Pessoal, vamos então retomar nossos estudos. Leitura do barra barra. Nós paramos nessa página sobre triângulo expandindo. Triângulo expandindo. Nós já fizemos a leitura do texto, página 239 do livro. Só que aí, deixa eu só marcar aqui. Aqui nós já estudamos até aqui. Então, nós já vimos o primeiro gráfico, agora é o gráfico 8.32. 8.32, então página 242. Então, nós paramos na página 242, né, a gente já vai terminar esse gráfico para a gente começar a nova parte. Lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, depois deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe, por favor. Bora lá. Vou só apagar aqui a marcação. Aí. As barras de 1 a 5 dessa figura, 1 até a 5, né? Aqui embaixo. 1, 2, 3. Criaram 5 pernas no fundo em forma de triângulo expandindo. A entrada foi um tique acima da barra 5. Olha lá, uma barra bem grande, boa, fechando perto de sua máxima, né? Seria legal. Mínima mais baixa. A barra 6 falhou em atingir a máxima da barra 4 antes de cair uma perna para a nova mínima. A barra 7 foi uma segunda entrada no fundo em forma de triângulo expandindo, mas com tantas barras entre as barras 5 e 7, o triângulo perdeu sua influência e isso agora foi apenas uma reversão desde a nova mínima do dia. Mas querendo ou não, gente, também a gente poderia ler essa barra aqui, ó, a 7, como fundo duplo, tá? Poderíamos ler também, para melhorar ainda mais a percepção de uma possível alta, o dia já se demonstrou lateralidade, ó. Grande alta, grande baixa. Então, e uma das melhores formas de operar lateralidade é apostar contra falha de rompimento. Ou seja, aqui nós tivemos uma falha de rompimento por um tique, um ponto, independente. Um tique, um ponto, pode ultrapassar um pouco, não tem problema. Então, nós temos um fundo duplo de mínima mais baixa aqui. Então, de qualquer forma, o rompimento aqui seria interessante para uma compra, beleza? E aqui aconteceu uma situação interessante também para a retomada da alta. Querendo ou não, ó, eu posso olhar isso aqui isoladamente como uma xícara e alça, eu poderia olhar isoladamente como um rompimento forte, uma bandeira aqui, e acho que a barra mais fácil de fazer a entrada era essa aqui. Essa dava para fazer também, fechou acima da média móvel, mesmo estando alto, porque o bom do triângulo expandindo, que é justamente, ó, você tem máximo anterior, então você tem espaço ainda para subir. E cadê? Aqui. Nessa máxima, ó, se você compra aqui, você comprou um rompimento, correção em cima da média móvel. Então, ainda assim, o mercado foi embora. Se você ficasse esperando chegar na máxima para vender, acabou que ficou complicado, né? O mercado só foi reverter lá em cima, na falha de rompimento dessa máxima anterior. Querendo ou não, por mais que o triângulo tenha perdido a sua, como eu diria, como o Brooks diz aqui, a sua influência, ainda assim, depois foi válido e o triângulo expandindo, ó, continuou ainda valendo, ó. Continuou ainda tendo influência, até porque em tempos gráficos maiores ele vai continuar vigente, né? Nos 5 minutos pode não estar vigente, mas no tempo gráfico maior vai estar, né? Com certeza. A barra 8 formou a mínima mais alta, que também foi uma compra de correção de fundo duplo, barra 5 e 7. O pessoal da sala, até essa semana mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Eu já falei várias vezes até essa semana que passou. Fundo duplo e uma correção, ó. Correção de fundo duplo. É uma variante de ombro, cabeça, ombro. Então, quando você tem um fundo duplo, o mercado vem e corrige, mais ou menos, ó, 50%, não tem problema. Pode, às vezes, corrigir, ó, já vi corrigir muito, 75%, 62%, essas retrações que o mercado gosta. Não precisa nem puxar a régua, no olho mesmo você já vê, porque a gente quer mais contexto, né? Mais essa etapa. O que está acontecendo? Qual que é a possível movimentação do preço?
Isso aqui é um impulso, é uma alta surpresa, né, majoritária. É um movimento que vai influenciar nas próximas reações do mercado. Então, aqui eu tenho um rompimento forte. Isso aqui acabou se tornando só uma bandeira para retomar uma eventual tendência, ou pelo menos fazer mais uma perna forte. A perna um, perna 2 aqui, muito forte. Depois de atingir o alvo de uma nova máxima de swing, a barra 9 configurou uma bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo, tá? Por que que eu consideraria também, ó, topo em forma de triângulo expandindo. Ele considerou bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo porque o mercado anteriormente vinha de baixo, ó. Então, mas não importa. Às vezes eu ponho aqui topo em forma de triângulo expandindo, ou bandeira de baixo em forma de triângulo expandindo por causa dessa perna. Não importa o nome. O que importa é a gente saber o que tem que fazer. É entrar vendido aqui. Essa venda teria como alvo abaixo da mínima da barra 7. Ó. Eventualmente, no entanto, um desses triângulos cada vez maiores falha e a tendência começa. A propósito, o mercado abriu com gap de barra abaixo da barra 7 na abertura do dia seguinte, atingindo o alvo. Então, para recordar ou reviver, triângulo expandindo, ele é uma lateralidade, mas também é modo rompimento. À medida com que, enquanto é lateralidade, você vai apostando contra suas, os seus rompimentos, quando rompe também vai ter os seus alvos ali, às vezes até a projeção inteira, assim como é em toda lateralidade. Eventualmente ele vai servir como parâmetro para projeção. Alguma dúvida sobre isso? Antes da gente começar o novo assunto. Beleza. Gente, triângulo expandindo, só revivendo, ele praticamente acontece todos os dias, tá? Às vezes pequeno. E eu gosto muito do triângulo expandindo porque assim, ele costuma ser rápido. Muitas vezes, se você identifica ele na abertura, ele paga muito rápido o resultado. E uma das coisas que eu já falei várias vezes, até na parede eu tenho escrito isso. Todos os dias, tente identificar no começo do dia topo e fundo duplo, triângulo expandindo, porque para você apostar contra, certo? Tipo, tipo isso aqui, ó. Olha lá para você ver como é que ele acaba sendo agressivo. Quando tocou aqui embaixo, já abriu, deu essa compra espetacular. Chegou lá em cima, lá, ó, deu venda, né? Ele veio visitar aqui. Lógico que dentro do dia acabou sendo uma tendência de alta em forma de impulso e canal. Mas o triângulo expandindo acabou interferindo tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Dá para ver essa armadilha de baixo que o mercado fez. Beleza? Então, vamos retomar outro assunto agora. Vamos falar sobre outro assunto. Reversões minoritárias e suas falhas. Deixa eu ver se é muita coisa. Não, não é não. Todos os padrões falham algumas vezes. Os traders devem aceitar isso como uma ocorrência normal, que às vezes oferece outras oportunidades. Além disso, a falha pode falhar, resultando na retomada da movimentação original. Tá? Essa retomada, essa falha que ele está dizendo aqui, é o que a gente chama falha da falha, para resumir. Vou traduzir assim nos livros, mas então a gente tem que sempre ficar esperto. Todos os movimentos, né? Muitas vezes falha. Lembrando, as probabilidades de qualquer setup que a gente usa, se você usar ele principalmente de forma isolada, é de 40% a 60%. Então você tem que ficar sempre esperto, porque às vezes a falha acaba no armadilhando. Falha significa armadilha de algum lado. Se você souber interpretar isso também, é uma ótima situação para ganhar dinheiro. Uma falha é qualquer trade que não atinge seu alvo. Olha lá, sempre é uma falha, algo que armadilhou alguém, resultando em um lucro menor ou, mais comumente, em uma perda. Para um scalper, o alvo é o lucro de um scalp. Mas se o trader esperava mais e o mercado falhou em atender suas expectativas, mesmo que fornecesse o lucro de um scalp, ainda seria uma falha. As falhas são frequentes, excelentes setups para traders na direção oposta. Uma vez que os traders acabam sendo forçados a sair, hesitarão em entrar novamente na mesma direção, tornando o mercado unilateral.
Além disso, à medida que saem com suas perdas, eles levam o mercado ainda mais na direção oposta. Gente, falha, é isso aqui mesmo, é a armadilha. E quando o outro lado vence, né, um dos lados vai ter que desistir, causa aquelas situações de barras de desistência. Deixa eu achar aqui, por exemplo, um exemplo muito. Deixa eu pegar o mini dólar, que eu vou estar lembrando mais. Aqui, ó. O que que é falha? O mercado subiu com uma perna muito forte, fez uma segunda perna muito forte, ó. Observe que falhou em retomar, em romper aqui, né? Veio aqui, testou a abertura, testou a abertura do dia e tentou retomar numa terceira tentativa aqui. A gente estava até na sala no dia discutindo essa subida enquanto estava se formando, né, no mercado. Lembrando que na sala a gente vai interpretando palavra por palavra, barra por barra. Cada barra é uma interpretação de uma eventual retomada aqui dessa tendência, mas, né, lógico, a gente já sabe que é uma lateralidade e foi apenas uma tendência uma perna de alta numa lateralidade. Mas é interessante observar que o mercado subiu, tentou a segunda vez subir, né? A primeira tentativa de retomada, a segunda tentativa de retomada, ou seja, terceira tentativa de subir. O mercado falhou. Nesse momento, eu disse que essa aqui seria uma venda ruim. Nesse momento aqui, né, essa L2 que aconteceu aqui, esse topo duplo, para mim seria uma venda ruim, porque a barra de sinal foi ruim. Se às vezes essa barra aqui até fosse acionada, até justificava. Vender uma boa barra de baixa, fechando perto de sua mínima, às vezes até justificava, mas aí o mercado tentou ir de novo, opa, aqui já mudei de ideia. Aqui o mercado já dava para vender, porque querendo ou não, nós estávamos vendendo micro topo duplo aqui, topo duplo de máxima mais baixa aqui, topo duplo de máxima mais alta, se eu comparar com essa máxima aqui, ombro, cabeça, ombro, ou seja, várias situações lidas aqui, eventualmente poderíamos vender aqui ou vender essa barra, né? O mercado acabou, então, olha lá, foi visitar a mínima. Nesse contexto, nós estamos falando de falha. Falhou em subir, falhou duas vezes, tudo que o mercado falha duas vezes tende a ir para o oposto. Agora, observe uma coisa interessante, ó. Aqui, nessa subida, ó, nós vamos falar sobre isso. É um assunto muito legal, reversões minoritárias, que é quando você já está nesse movimento muito forte aqui, ó. A primeira vez de tudo, o mercado tende a falhar. A primeira vez que tenta reverter, ele falha, uma tendência. A primeira vez que, né, depois de 20 barras, encosta numa média, ele tende a retomar a alta. A primeira vez que fecha abaixo da média, depois de mais de 20 barras, o mercado tende a retomar, a testar a máxima. Ou seja, tudo que o mercado tenta a primeira vez, ele vai falhar a favor da inércia. Se está subindo, né? Tudo que tenta a primeira vez romper, desculpa, reverter, se está subindo a primeira vez que vier abaixo de barra, tende a gerar uma compra. E assim por diante. A mesma coisa numa lateralidade. A primeira vez que rompe algum ponto, algum magneto anterior, o mercado tende também a falhar. Por isso que muitas vezes, para romper acima aqui, ó, o mercado faz um pullback, uma correção, para ele criar forças, acumular aqui para depois subir. Não é assim? Então, tudo que o mercado faz a primeira vez, aqui no caso, muitos nem consideraram essa sombra, porque a abertura do dia foi aqui, né? Quem opera gráfico de linha sabe que as sombras são ignoradas. O mercado rompeu aqui, ó, por um tique que seja. É uma falha de rompimento. Armadilhou compradores que compram o rompimento. E eles vão ser obrigados a estopar, então essas barras de baixa acabam sendo desistência dos compradores. Deixa eu retomar aqui. Se um trader obtém o lucro de um scalp, portanto, o trader saiu de parte ou de toda a sua posição e em seguida volta e atinge o sinal original ou os stops de barra de entrada, há muito menos combustível sobrando no mercado para impulsionar o mercado nessa nova direção, porque há muitos menos traders que estão armadilhados.
Ó, isso é importante, ó. Quando o trader não tem, ele não consegue sair de uma operação, é, de algo assim, tem menos combustível. Se ele conseguir sair, tem menos combustível. Então, quem está armadilhado, vamos supor, por que que talvez aqui desceu devagar? Um dos motivos é, quem comprou aqui, ó, nesse ponto aqui, eu acho que ele conseguiu 1 para 1, pelo menos, ó. Não, faltou, ó. Quem comprou aqui, ele não conseguiu 1 para 1. Quem comprou nessa barra específica. Quem me acompanhou, a gente comprou também aqui, né, em cima dessa barra. Eu falei em comprar aqui, aqui, e pagou rapidamente 1 para 1. Não, não foi tão rapidamente que demorou um pouquinho. Essa compra aqui, ó, para quem deixou o tique do santo, conseguiu sair. Mas, de qualquer forma, nessa correção aqui, não dava para vender essa barra, certo? Nessa força aqui. Lembra que eu falei? A primeira vez que chega para testar a máxima, falha. Então, e forte desse jeito aqui, que eu acho que não era uma boa venda, por mais que pagou, né? Por mais que deu 1 para 1 dessa barra. Mas observe que aí sim, quem comprou essa H1, ó, ele não conseguiu. Então, houve uma falha de uma bandeira de alta em forma de H1 aqui, ou uma bandeira de alta em forma de H2, porque aqui eu tenho um fundo duplo. Eu tenho um fundo duplo aqui, então eu posso chamar de H2 também, mas um contexto de movimento aqui, H1 ou H2, tanto faz. Aqui era uma eventual compra, para ser até um pullback que eu falei para romper aqui, ó. Só que falhou essa compra, que não era das melhores, tá? Barra com muita sombra embaixo, sombra em cima. Mas, querendo ou não, traders compram. Querendo ou não, ficou gap aberto aqui. Querendo ou não, fez fundo duplo. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Só que alto na lateralidade. Alto na lateralidade, isso aqui você tem que ficar esperto para não ser armadilha. Até porque quem comprou aqui, olha lá, o preço não conseguiu ir. Só que quem comprou aqui ainda deu tempo para ele se arrepender, ó. Ele conseguiu sair no 0 a 0 por um tempão. Observe que a queda então já não foi tão forte, porque acabou o combustível. Quem comprou aqui foi esperto, se comprou para scalp, acreditando que é uma alta probabilidade, lembrando que quem entra para scalp tem que entender que o mercado está em alta probabilidade. Eu comprar perto da máxima uma barra ruim dessa não é alta probabilidade. Com vendedores ganhando, ó, tudo isso dá para interpretar nessa barra aqui, que ó, vendedores estão ganhando, então eu não estou em canal estreito de alta, é, estou, né, na lateralidade, já estou com o magneto logo aqui acima. Então, se eu compro aqui, eu tenho que ficar esperto e sair fora. Se o trader for esperto, ele sai fora, então não ficou armadilhado. Então, ó, o mercado acabou, só desabou mesmo. Depois que rompeu, testou, falhou uma cunha aqui, falhou uma cunha aninhada, falhou várias coisas. A gente estava no mercado dessa hora. Aqui, né, deu essa venda de falha de cunha aninhada. Aí sim, o mercado veio, ó. Mas, como eu estava dizendo, nesse momento, ó, o mercado não falhou, não deu tempo, né? Deu para sair. Agora, olha quando, vamos achar uma operação aqui que não deu oportunidade para sair. Você pega essa aqui, ó. Essa aqui é uma situação. Aqui a gente tem vários contextos. Eu vou falar só da eventual retomada que os compradores querem, mas que funciona muito bem, ó. Quem comprou essas Hs aqui, ó, quem comprou aqui, olha lá, ele não consegue sair, ficou armadilhado. E se ele não observar que o preço já está abaixo da média, você tem uma H1 e uma H2 já abaixo da média móvel, essa bandeira aqui falhando, olha lá, aí vira barra de desistência, deu combustível, porque quem estava comprando alto, apostando em eventual rompimento de alta, tendo em vista que a minha alta surpresa majoritária, a minha maior alta do dia era essa aqui. Muitos estavam acreditando na retomada, né? Dessa alta aí, perna 1, perna 2, simetria de rompimento, que eu já estava falando, que eu já falei várias vezes, e o mercado não conseguiu retomar. Esses compradores armadilhados, aí, ó, falhou a retomada, eles têm que desistir. Onde que nós já tínhamos vendido aqui, né? Quem vendeu comigo na sala, a venda ideal foi aqui, mas
À medida que o mercado fez essa pressão vendedora, aqui também justificou uma venda por ordem stop. E fora que dentro do contexto geral, olha lá, foi rompimento, correção, então o mercado ó, fez os compradores desistirem. E quando eles desistem, uma projeção para o lado oposto. Ó. Se eu projetar isso aqui para baixo, ó, essa perna que esperavam para cima, né, simetria de rompimento, essa perna de alta que esperavam ir para cima, acabou falhando, gerando um movimento projetado para baixo. Além disso, muitos scalpers sairiam do equilíbrio de suas posições no 0 a 0 após realizarem lucros parciais, de modo que seus stops estariam mais estreitados do que os originais, além das barras de entrada ou de sinal. Embora uma pequena reversão possa ser apenas uma reversão em uma lateralidade, que é boa apenas para um scalp, às vezes pode se tornar ou ser parte de uma reversão majoritária de uma tendência. A reversão minoritária mais confiável é aquela que ocorre no final de uma correção em uma tendência forte, especialmente perto da média móvel, porque você está entrando na direção da tendência maior e é razoável esperar pelo menos um teste do extremo anterior da tendência. Ou seja, essas reversões, as melhores que tem é você estar numa tendência de alta, por exemplo, se ela corrigir perto da média móvel, como eu disse, ainda mais quando é a primeira vez que encosta na média, o mercado tende a testar o extremo. Quando ele fala em extremo, seria numa alta a máxima anterior. Numa baixa, seria a mínima anterior. Por isso que enquanto não acontece, ó, como regra geral, se você tem uma tendência, enquanto não for rompida a linha de tendência de baixa, se eu tiver uma tendência de baixa, eu tenho que ter o rompimento, eu tenho que ter o teste da mínima, regra geral. Lógico que tem algumas exceções, mas como regra geral, para ter uma reversão majoritária de tendência, eu tenho que ter o rompimento, ter o teste da mínima, aí sim eu vou ter uma operação para tentativa de reversão da tendência. Ainda assim, essa operação é 40% na maioria das vezes, mas, gente, é 40% para você conseguir o swing, conseguir a reversão majoritária, como diz o nome. Aí, as outras vezes, outros 60% que sobra, você vai conseguir um scalp ou uma pequena perda, tá? E scalp aqui, lembrando, um pequeno movimento, pode ser 2 para 1, né? Pode ser 1 para 1, que seja, mas querendo ou não, essa operação que ele mencionou aqui de reversão, né, para se tornar majoritária, uma tendência maior, ela vale a pena, que essa semana mesmo eu fiz uma operação dela à tarde, quer ver? Deixa eu lembrar o dia que foi aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo dessa reversão que eu estou falando. Reversão majoritária. Esse dia caiu muito forte, né? Aqui embaixo, ó, o mercado rompeu, fez uma mínima levemente mais alta. Vendedor, olha a questão da armadilha, ó. Aqui, muita gente vende, ó. Esse mercado tá climático, né? Tá fundos em formas, fundo em forma de cunhas, é que é um padrão que se repete, gente, consecutivos. Fundos em formas consecutivas, né? Você tem fundo duplo, depois você tem fundo em forma de cunha, querendo ou não, H1, H2, que é tipo um fundo duplo aqui. Aí o mercado começou um novo movimento, faz um fundo H1, H2, H3, H4, que ele chama. Isso aqui seria um fundo em forma de H4. O mercado está muito forte na queda, mas aqui nesse momento é climático. Mas tem gente que está vendendo no modo VOF, né? Venda a fechamento. Aí, olha o pulo do gato aqui, ó. Quem vendeu aqui não conseguiu sair no 0 a 0, certo? Então, acabou que para mim uniu dois contextos na hora que eu consegui enxergar, foi isso. Ó, rompeu, testou aqui, então nessa barra aqui deu essa compra, essa barra fechando perto de sua máxima aqui, ou reversão de duas barras, barra de desistência, e olha, você vê, ó, pagou tipo 3 para 1, 4 para 1.
não importa muito o quanto que você pegue, desde que seja 2-1, pelo menos, né? Nesse caso aqui. E o mercado tinha espaço para subir. Deu 2-1, só nessa operação deu 10 pontos no dólar. Para quem segurou mais, claro, fez um pouquinho a mais, mas a gente não vai conseguir pegar tudo exatamente, né? Olha lá, deu 15 pontos no total. Mas eu, por exemplo, peguei 10, para mim já estou feliz da vida. 10 pontos no dólar, um contrato só é R$ 100. 5 contratinhos dá 200, 5 dá 250, né? 10 contratinhos, não, dá R$ 500, 5 contratos, né? 10 pontos, e assim por diante, né? Depende da quantidade de contrato que você entrar. O stop curto, relativamente curto, ó, 3 pontinhos só de stop, ou seja, uma operação excelente. 10 contratinhos aqui, 10 pontinhos, dá R$ 1.000. É muita coisa, né? Fazendo essa leitura, gente. Simples. Eu sei que o pessoal acha que o Brooks é complexo. Complexo é ver isso aí na hora que a barra está formando, não é verdade? Na hora que está formando e tomar a decisão. Isso é complexo. Mas entender e guardar isso aqui eu não acho complexo, não. Não sei se é tanto a repetir também, né? Ontem eu fiquei até às 11 horas da noite traduzindo o gráfico. Naquela hora que eu mandei no grupo, até era um gráfico que eu estava revisando. Ó, mandei no grupo, que hora que foi isso aqui? 11h30 da noite, ó. Nessa hora eu ainda estava estudando. Porque vale a pena, dá dinheiro isso aqui todos os dias. Qualquer padrão de reversão, incluindo os principais padrões de reversões, pode falhar e resultar na retomada da tendência. É o que eu comentei aqui, ó. Nessa tendência de baixa muito forte, não faz sentido eu usar um stop, ó, maior do que essa mínima, certo? Não faz sentido. Então, se eu compro aqui, por isso que essa reversão majoritária de tendência, ela tem 40% de probabilidade, só que o stop é curto. Ó. O stop, ou você poderia usar até a própria barra, eu não gosto de usar a própria barra aqui, poderia ser essa mínima, já que a diferença é pouquinha aqui, ó, eu preferiria usar esse stop. Mas, ó, pra você ver, ó, a entrada aqui tinha vários outros motivos, né? Uma puxada, duas, três, fundo duplo de mínima mais alta. Então, ou seja, mas é uma entrada que não faz sentido você ficar segurando um stop na venda, porque o mercado poderia acelerar para baixo de novo. Aí aqui que eu considerei, a gente poderia considerar como clímax de venda, o mercado poderia fazer mais clímax de venda. O dia foi forte, ó, foi agressivo, então o stop é curto. Vale a pena esse tipo de operação. Lembrando também que essa operação que eu estou falando está naquele curso o básico do Brooks lá, aquele Best Trades, né? Quais são as 4 melhores configurações para se operar no mercado? Tendência forte, correções, reversões majoritárias de tendência, que é essa aqui, e lateralidade. Para quem consegue identificar essas coisas, são as melhores operações mesmo. Falha na barra de sinal ou de entrada e falha no rompimento de um tick. Essa semana deu isso aqui para a gente também. Aqui, ó. Já na leitura a gente já consegue ver, ó. Eu lembro que a gente estava, acho que era aqui, né? Comprados. Eu tinha comprado aqui, nessa reversão, acreditando no clímax. E aqui, ó, na hora que acionou essa compra, eu falei, maravilha, agora deu certo. Acionou por um tique. Mas só que quando acionou por um tique, foi até engraçado. Agora foi bom para o comprador, né? Essa compra, que seria uma segunda entrada para a eventual reversão, lógico que na média móvel, se parasse o preço, a gente voltava para a venda. Mas acabou armadilhando aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo, eu estava falando agora há pouco sobre armadilha. Na hora que acionou a compra, eu falei, beleza, acionou a compra, vai ser bom para os compradores. Mas fechou essa barra, pronto, desandou. Esquece. É venda, né? Tem que ficar na venda, até porque armadilhou essa H2, e veja que quem comprou aqui não teve a mínima chance de sair. Então, olha lá o que o mercado faz, ó. Esses compradores dão combustível para os vendedores e o mercado desaba ainda mais, ó, certo? Então, tem que ficar esperto com isso, com essas armadilhas, saber os lugares certos, quem está sendo armadilhado, que gera aquela operação ali que foi espetacular, a queda, né? Quem vendeu ali, puf, o mercado derreteu. Quando os traders entram em uma operação, muitos colocam o stop de proteção um tick além da barra de sinal. Depois que a barra de entrada
se fecha, muitos movem para além da barra de entrada. Como você sabe disso? Simplesmente olhando os gráficos. Deixa eu explicar então, para quem não sabe o que é primeiro barra de sinal. Toda barra no gráfico é uma barra de sinal, todas. Seja para entrar a favor, contra, apostar contra, toda barra é uma potencial barra de sinal. Dentro de contextos, ela vai ser boa ou vai ser ruim. Barra de sinal boa ou barra de sinal ruim, certo? Então, vamos dar um exemplo nessa compra aqui, ó, nesse contexto aqui. A barra de sinal para mim seria qual que é a violada? Qual barra que você está colocando por ordem stop? Aqui eu tenho tipo uma interna de corpos, ou uma barrinha, essa é interna, né? Essa aqui é interna. Aqui é barra de sinal. Essa barra próxima é a barra de entrada. E essa barra aqui, ó, é a barra de continuidade. São três barras que eu tenho que prestar muita atenção quando eu vou entrar numa operação, tá? Então, observem que nesse contexto, o mercado acionou uma compra aqui, certo? Uma barra de sinal. Aqui, essa é a barra de entrada, só que a continuidade, ó, foi ruim. O mercado aqui demorou em média 5 barras. Então, na hora que o mercado começou a demorar e não entrou compradores nessas compras, e estava 5 barras, nós até comentamos, ó, essa compra já ficou ruim, porque já deu 5 barras e o mercado não soube. Alguém até na sala comentou, olha, já deu 5 barras, né? Aí eu até reforcei e falei, não, é isso mesmo, 5 barras, o mercado não foi, esquece. Ainda mais contra essa tendência muito forte, esquece que isso aqui não vai dar certo. Tanto que eu mesmo estava comprado, desalavanquei aqui. Eu estava com 10 contratos, desalavanquei, fiquei com um só, porque eu ainda acreditava que não iria muito longe até esse momento. Mas, aí na hora que até eu comentei, né? Armadilhou aqui, já era. Tanto que eu já reverti para a venda e fiquei vendido e peguei essa queda aqui. Então, mas dentro do que eu estou falando, ó, barra de sinal aqui, coerente, mas não foi das melhores. Barra de entrada, barra de continuidade. Qual outra barra que seria às vezes interessante? Ó, não tem. Aqui, talvez aqui justificasse uma compra, talvez, mas ó, vamos supor que aqui fosse uma boa compra, apostando no clímax e tal, mas para contra a tendência, tá? Eu tô só para contextualizar. Se aqui eu considerasse uma boa compra, barra de entrada ruim, péssima. Barra de continuidade. Olha, ó, lateralidade. Para onde que o mercado tende aí, gente? Aí não tem jeito de brigar contra isso. O mercado voltou a desabar. Aqui virou uma ótima venda e ó, o mercado andou mais de 20 pontos depois disso, certo? Então, sempre preste atenção no que é barra de entrada, barra de sinal, barra de continuidade, porque os traders fazem esses ajustes que o Brooks está comentando aqui. Observe qualquer gráfico, encontre possíveis barras de sinais, barra de entrada e veja o que acontece quando a barra reverte para além delas. Na maioria das vezes, a reversão será na forma de uma forte tendência e, na maioria delas, um movimento será suficiente para, pelo menos, um lucro de scalp. Aí é isso que eu estou comentando aqui. Essas continuidades ruins, lá o mercado desabou. Querendo ou não, armadilhou compradores, né? 3 barrinhas aqui, armadilhou compradores, onde eles vão estopar, eles colocam o stop logo abaixo, ainda mais aqui, ó, eu tenho L2 nessa barra aqui, aqui eu tive inside, querendo ou não, lá, o mercado depois disso desabou. Então, observem isso, ó, é o que ele acabou de falar ali. Quem comprou aqui, né, aqui ficou ruim para ele quando veio abaixo, e quando veio essas barras de baixa a favor desse movimento forte, ficou pior ainda para o comprador. Aí nessa hora o mercado derreteu. Ele falou ali que gera muitas vezes um scalp, né? Gerou muito mais do que isso. Isso ocorre porque uma vez que os traders saem de suas posições com uma perda, eles se tornam mais cautelosos e querem mais price action antes de entrar novamente na mesma direção. Ali, o gráfico que eu acabei de mostrar demonstra isso. Isso deixa o mercado nas mãos de apenas um lado, de modo que o movimento geralmente é rápido e grande o suficiente para um scalp, pelo menos. Mas quando tendência igual essa aqui, ó,
Agora, por que que é importante você ficar atento sobre isso? Ó, aqui em cima, ó, nesse dia, esse dia foi espetacular, né? Nós pegamos na sala essa compra e essa compra aqui, ó. E aí foi espetacular. Deu 50 pontos aqui, 60 pontos até aqui em cima. Aqui em cima, ó, armadilhou os traders numa bandeira de alta em forma de H2, péssima, muito longe, longa, climática. Aí deu essa venda aqui, ó. Eu vendi aqui, comentei que quem quisesse vender, seria uma venda razoável, né? Uma venda boa. Só o stop não poderia ser logo acima, exatamente aqui, senão era fácil ser estopado se o mercado fizesse mais uma perna para cima. Mas, nessa venda, ó, o mercado desabou depois e foi visitar o início do clímax, que é o normal, é o que é esperado do mercado. Então, observem que quando armadilhou esses traders para cima, ó, essa venda pagou rapidamente. Ó. Essa venda, ainda mais na hora que armadilhou essa H3 aqui, ó. Aqui, querendo ou não, ó, eu tenho um triângulo simétrico aqui, uma barra de alta ruim, doji, acionou essa compra, no que armadilhou eles, olha lá, o mercado derreteu, pelo menos para um scalp no primeiro momento. Pelo menos para um scalp. Pagou pelo menos 1 para 1. Eu lembro que eu estava posicionado aqui, fiz minha parcial. E aqui, ó, o mercado depois ficou enroladinho, fez outra bandeira. Aqui gerou outra compra para continuar caindo, pelos mesmos motivos. Pra você ver, aqui vai armadilhando, ó, os compradores que estão comprando arame farpado. E arame farpado é uma figura para se apostar contra, né? Não no rompimento dela. Na hora que rompeu, olha lá, ó. Na hora que rompeu forte, né? Uma boa barra fechando perto de sua mínima, e o movimento anterior era esse, fechou abaixo da média móvel, aqui já justificava a venda, ou quem queria mais segurança seria a venda aqui, né? Rompimento, correção, mas quem vende mais tarde, claro, tem uma probabilidade maior, mas por consequência o stop fica mais longe. Eu expliquei isso na aula de ontem, não vou entrar em detalhes agora. É, o stop fica maior e, consequentemente, seu retorno é menor. Mas você tem mais probabilidades aqui, quando você vende esse contexto. Ó. Aqui eu tenho várias coisas, né? Eu poderia mostrar que era uma venda boa, mas não é o foco da Ele, aula. Oi? mesmo no arame farpado, você viu o armadilhou inside aí, no Sim, mercado, no final sim. aí. Aqui, Não, no ó. finalzinho. Isso. Aqui, né? Ó, inside, É. inside. E dentro desse contexto, só por ser inside inside eu não olharia não, dentro do arame farpado. Dentro de um contexto de tendência, ele é muito bom, tá? Dentro de contexto de tendência. É aquele caso que eu mostrei agora há pouco, ó. Porque o mercado está em tendência, então ele volta a cair, né? Cadê o dia aqui? Aqui, ó, dessa queda muito forte. Essa aqui, ó, inside, isso, foi aqui. Dentro desse contexto é muito bom porque o mercado está muito agressivo para a queda. Tanto que aqui eu vendi e fui almoçar, deixei, pus meu stop na máxima majoritária mais recente, que era em cima, né, dessa máxima. Na hora que eu saí para almoçar, a venda era aqui. Então, ó, eu busquei pelo menos 1 para 1 disso. Pelo menos 1 para 1 desse movimento, que minha alta majoritária era aqui. Mas, ó, eu tenho o mercado a meu favor, né? Muita forte a tendência, muitas barras abaixo da média. Amanhã eu tô até pensando na aula cedo a gente falar sobre tendência de baixa de correções rasas, tendência de alta de correções rasas. Isso que muitos traders têm dificuldade para entrar a favor do movimento, porque já acha que foi longe demais, acha que já fez a média diária, que eu lembro nesse dia aqui. Alguém até comentou comigo, nossa, o mercado hoje já andou 50 pontos. Eu falei, quando anda 50, mas se for uma tendência de baixa de correções rasas, que foi esse caso, o mercado pode chegar a fazer 90 pontos. Se for mini índice, que está acostumado, tá na média de 1.200 pontos, ele faz 2.000 pontos. E dito e feito. Quantos pontos fez nesse dia aqui? 60, 70 pontos. Mais ou menos 70. Então, ou seja, tendência, gente, por mais que ela foi,
ela pode continuar indo. Cadê aquele dia que fez o outro movimento forte? Esse aqui, ó. Quanto que o mercado... Não, não foi esse, não. Acho que foi semana passada. Olha lá, 90 pontos agressivos, né? Mas esse foi agressivo. Deixa eu pegar um aqui que a tendência foi retomada. O dia fez 120 pontos. 120 pontos de alta. Ou seja, a tendência ela vai tão. Eu não lembro exatamente, não vou ficar procurando, não. Foi o dia do payroll. Então, quando o 120 pontos, então o mercado pode ir muito mais. E o pessoal tem dificuldade de entrar a favor de uma tendência como essa, por isso que eu vou pegar para a gente estudar amanhã esse tópico, justamente para ninguém perder esse tipo de tendência. E é lógico, ela acontece uma vez por semana, mais ou menos, né? 20% das vezes é uma vez por semana, cada 2 semanas, para acontecer esse tipo de tendência, né? Do início ao fim do dia. É lógico que todo dia tenho alguma perna, todo dia não, a maioria dos dias eu tenho uma perna de alta, de correções rasas, uma tendência de correções rasas, desculpa. Eu tenho uma tendência de correções rasas. Por isso que amanhã eu vou começar a estudar isso, porque é onde dá dinheiro, é onde o mercado vai longe e quanto mais cedo a gente conseguir identificar, ou mesmo tarde, a probabilidade favorece o seu ganho, se você estiver na direção dela. Por que uma falha de rompimento de um tick é tão comum, especialmente em minis? Uma ação, com as ações, as falhas costumam resultar em rompimentos de 1 a 10 centavos, dependendo do preço e de sua personalidade. Cada ação tem características distintas de suas negociações, presumivelmente porque muitas das mesmas pessoas operam todos os dias. Olha que legal isso aqui, eu falei essa semana. Eu acho que eu falei, tá no YouTube ainda. Os traders se especializar num ativo vai ser mais lucrativo, porque os traders que operam o mesmo ativo geralmente são os mesmos. Quem opera mini dólar, geralmente opera mini dólar. Vocês podem ver que quem gosta de mini índice, geralmente opera ele. S&P 500, gente, qualquer ativo tem essas interferências e tem sua própria personalidade. Ó. Por isso que o especialista ganha mais dinheiro do que o generalista. Quem se especializa numa metodologia. Eu, por exemplo, não gosto de misturar price action com mais nada. Eu não olho indicadores, eu não olho volume, não olho nada mais. Só a ação do preço. E beleza, está dando lucro todos os dias, estamos fechando positivo. Olhando, só isso. A mesma coisa, o mini dólar tem me saído muito bem. Então, eu vou focar no mini dólar e com um pouco de mini índice também, quando dá boas oportunidades. Se a oportunidade não for muito bom, geralmente eu vou ficar focado só num, né? Se o outro não for o mini índice. E às vezes o mini dólar tá ruim, vamos mini índice. E deixa também os outros gráficos. Se o euro estiver bom, tiver numa tendência fácil de identificar, ou mesmo uma lateralidade, o euro, como é que chama? S&P 500, ou ouro, né? Gold, ou petróleo, qualquer ativo, a ação do preço é a mesma. Por que que eu procurei especializar nisso? Porque, gente, você imagina, se olhar volume lá é um pouco diferente do volume nosso. O volume na, na, nos outros ativos, cada um vai mudar, então eu vou ter que entender um monte de coisa dos outros ativos. Agora, a ação do preço, não. Eu só tenho que olhar as barras e identificar. E principalmente essas situações, ó, que o Brooks acabou de comentar aqui, a armadilha de um tique. Todos os dias a gente acaba que, né, enquanto a gente está fazendo a leitura ali na sala, a gente vai observando, nossa, armadilhou por um tique, que foi o caso que eu comentei ali atrás, daquela tendência. Armadilhou por um tique algum trader, ou mesmo não armadilhando, igual aqui, ó. Querendo ou não, isso aqui é uma armadilha ó, de um tique, ó. Um tique, gente, não é necessariamente um, tá? Pode ser um ponto, 2 pontos, não importa. Eu só sei que quem comprou aqui está armadilhado numa compra ruim. Porque a barra de sinal é ruim, o contexto para comprar é ruim, então eles vão. E tem gente que vai comprar. Porque por mais que seja ruim, vai funcionar de vez em quando, né? Só que se é ruim e eu identifiquei que é ruim, ó, fica bom para vender. Aí, ó, você pega movimentos legais desse aqui, ó, dessa queda. Então, por isso que é importante entender onde é ruim cada coisa para você fazer o oposto. Olha que operação boa nós pegamos na sala. Aqui, ó, nesse ponto, nós estava na queda, eu esperava eventual mais queda, né?
até pelo YouTube. Quem me acompanhou, ó, aqui já deu venda, aqui, não, foi essa aqui, ó. Aqui deu outra boa venda e o mercado pagou rapidamente, ó. Eu segurei parte ainda para uma eventual terceira puxada aqui para baixo. Mas, como eu sempre digo, um olho no peixe e outro no gato, né? Na hora que deu essa barra, aqui, ó, armadilha de um tique. Essa venda é boa? Não, no meu ponto de vista, não é boa. Então, se ela não é boa, você pode até comprar por ordem limitada abaixo dela. Ela não é boa. É essa venda aqui, ó. Então, por quê? Essa barra está de alta, essa está de alta, essa está de alta, e eu tô no, não estou em tendência de baixa. Eu estou numa eventual perna de baixa em lateralidade, ou em canal, né? Aqui era um canal, tinha um canal, passava direitinho aqui, ó. Então, ou seja, eu estava baixo no canal. O canal é uma lateralidade. Então, armadilhou por um tique aqui, ó. Olha o que eles têm que fazer. Chegou nesse ponto, ó, tinha gente insistindo na venda, eu falei, não, aqui tem que estopar, tem que sair. Quem tiver na venda tem que comprar. Aí, ó, olha que espetáculo que foi. Armadilha de um tique, ó. Olha como que a armadilha de um tique é interessante. É... Cadê? Onde que eu parei a leitura? As pessoas que operam, né, todos os dias, foi onde eu comecei esse assunto. Então, um pequeno grupo de traders que operam um volume suficiente pode mover o mercado suficiente para criar padrões recorrentes. Se o mercado tiver um movimento lateral para baixo, em uma alta fraca, muitos traders acreditarão que se a barra atual estender um tique acima da barra anterior, os traders comprarão lá com uma ordem stop. A maioria dos traders espertos esperam isso. No entanto, né, espera então ficar armadilhado, espera é, armadilha de um tique, espera força, pressão, tem um monte de coisa para ser analisada, tá? Mas esse aqui é só um dos parâmetros, armadilha de um tique. A maioria dos traders espertos espera isso, no entanto, se os outros traders com volume suficiente sentirem que a correção não se estendeu profundamente o suficiente ou por tempo suficiente, por exemplo, se eles acreditam que o movimento de duas pernas seria provável, esses traders podem realmente vender um tick acima da barra anterior. Ó, vender, apostar contra, foi o que eu acabei de falar daquela barrinha. Se o volume deles ultrapassar novas compras e não houver um número suficiente de novas compras em seu socorro, o mercado provavelmente operará abaixo em um ou dois ticks. Então, dentro desse exemplo aqui que eu comentei, ó, aqui seria uma venda ruim. A partir do momento que, né, quem vendeu acreditando numa eventual terceira perna de baixa, terceira puxada, né? Ou um eventual impulso e canal aqui acabou destruindo os sonhos, porque aí só armadilhou e o mercado foi lá testar a máxima do dia. Nesse ponto, os novos compradores estão ficando nervosos. Se a entrada deles teve um preço tão bom, por que não apareceram mais compradores? Além disso, agora que o mercado está um ou dois ticks mais barato, isso deve parecer um valor ainda melhor para os traders que procuraram conseguir comprar, o que deve elevar rapidamente o preço. Mas, quanto mais o mercado fica abaixo, mesmo que apenas alguns ticks, mais nervosos ficam novos compradores preocupados com a possibilidade de estarem errados. Alguns começam a vender a mercado, aumentando a oferta, e outros vão colocar a ordem stop de venda de saída um ou dois ticks abaixo, talvez baseando essas ordens em um gráfico de 3 minutos, ou de né? De 1 ou 3 minutos. Com a ordem um tique abaixo da barra mais recente. Gente, olha aqui, ó, aquele negócio que eu falo de calor positivo, calor negativo, né? Eu dei esse nome porque eu não sei exatamente como nomear isso, mas o que ele falou ali, ó, é especificamente dessa situação de que quando a gente faz uma venda, vou achar uma venda boa aqui, teve gente que comentou comigo que fez essa venda aqui que eu tinha falado, ó, acabou, e assim, na hora que nós vendemos ela, fala, gente, é um eventual para buscar lá embaixo, né? Para buscar a abertura do dia, pelo menos, já que o dia está com muita sobreposição, essa venda é para buscar aqui embaixo. Observem que, nesse caso dessa venda,
Aí tem gente que comentou comigo que não conseguiu segurar. Já acabou saindo por aqui mesmo. Mas tem um negócio que eu chamo de calor positivo, calor negativo. O que que é isso? Quem faz essa venda, se você vende, né? É uma boa venda, do meu ponto de vista. Nós analisamos aqui na hora, deu 5, 6 motivos para vender aqui. Mas se você vende e o preço, ó, fica aqui, ó, não fica te deixando nervoso, faz você passar tipo um calor, mas positivo. Não tá indo na sua direção no primeiro momento, mas tá positivo, né? Tá ali. Porque fica nervoso. Um contrato, gente, até que não deixa, mas pensa, no meu caso aqui, ó, eu vendi 10 contratos aqui. Aí você fica R$ 100, R$ 200, 300, volta, 100, menos 100, né? Fica menos um ponto. Mais 100, mais 200, mais 300. Aí você fica, nossa, 300 é dinheiro, por que que eu não realizo isso? Não é verdade? Mas o calor está positivo. O que que o mercado tende a fazer? Lógico que tem outras interpretações aqui, mas eu estou falando só do calor mesmo. O mercado tende a ir na direção, porque está demorando um tempo. O tempo é um fator determinante também, não é só barra de sinal. Agora, quando você vende aqui e o mercado imediatamente já vem aqui, é o que ele acabou de falar. A gente começa a ficar nervoso. Aí você está sofrendo um calor, eu chamo de calor negativo. Porque aí, cara, geralmente quando você passa esse calor, dá raiva. Porque se você pôr o teu stop logo aqui, você vai ser estopado. Provavelmente o mercado vem aqui e rompe acima aqui. Pode até voltar a cair. Mas você passou esse calor, geralmente, se você pôr o stop aqui, você vai ser estopado. Então é isso, porque a gente fica nervoso, né? Você acaba de entrar, meu. A entrada é boa, fiz toda a análise ali e justificava e não foi. Acaba que você estopa, é o que ele diz ali, e dá combustível para o outro lado. E a mesma coisa acontece, o perfil dos traders se repetem, a gente tem que lutar contra isso. Por isso que eu estou explicando esse detalhe do calor positivo. Pensa, você conseguiu sobreviver, meu, a 10, 15, 20, 30 minutos aqui, ó, até o mercado realmente cair. Só que olhar o gráfico parado é fácil. 30 minutos parece que não gastou 30 segundos, né? Mas na hora que você está ali com o teu dinheiro em jogo, por isso tem que operar pequeno, cada um dentro das suas condições, não operar alavancado, para tomar a decisão correta, sair corretamente. E quem está com essa dificuldade, igual alguém comentou comigo esses dias, que não está aguentando segurar a operação, outra coisa que eu falo é, aceita o stop, mas não sai se você tem essa dificuldade. Se você fez toda uma análise, justifica, você tem os motivos, a probabilidade está a teu favor, nem que seja para levar o stop, até para pegar o hábito de segurar a operação boa, porque não perdeu a premissa, né? Pensa nessa venda. Que hora que ela perdeu a premissa? Né? Hora nenhuma que perdeu a premissa. Talvez um fundo em forma de cunha aqui, essa barra de compra, mas está abaixo da média, meu. Você está comprando uma H2 debaixo da média. Pode até comprar, mas se ela falhar, você vende logo abaixo aqui, ó, né? Logo abaixo você já tem que vender ela. Ou seja, mas a premissa da venda estava válida e não deu nenhuma boa compra aqui para você abandonar. Porque o mercado é assim mesmo, é uma coisa que eu falo muito, né? O mercado não faz nada de repente. Ele arma ali o seu bote e de repente, né? Ele parte, mas ele parte já demonstrando antes quais os indícios que ele está dando para cumprir determinado comportamento. Assim que for atingido, esses novos compradores também se tornarão vendedores, ó, é os que estopam, empurrando o preço ainda mais para baixo. Além disso, os vendedores originais sentirão que seus compradores, que os novos compradores estão armadilhados e muitos aumentarão sua posição de suas vendas. À medida que o preço cai 3, 4, 5 ticks, os compradores estopados mudarão o olhar para a compra para esperar por mais desdobramento, né? Se o cara é só comprador, ele vai ter que esperar mais desdobramento do preço. Vai ter que esperar uma próxima setup, uma próxima configuração para entrar de novo. Enquanto isso não acontece, quem domina? O vendedor, né? Dentro desse exemplo aqui. Na ausência de compradores, o preço continuará caindo e os lances de venda suficientes para satisfazer os vendedores. Em algum ponto, os vendedores começarão a comprar e a realizar lucros, né? Então, ou seja, em algum ponto eles vão sair, desacelerando a queda do preço e os compradores começarão a comprar novamente assim que a pressão de compra ultrapassar a pressão de venda e o preço, né, subirá novamente.
A falha de um tique é uma fonte comum de perdas para um trader iniciante. O trader verá o que ele acredita ser um bom setup, por exemplo, uma compra, e ele, confiante, coloca uma ordem para comprar um tique acima da máxima da barra anterior. Como esperado, o mercado sobe alguns tiques acima, atinge seu stop de entrada, fazendo-o comprar. Mas o próximo tique é um tique abaixo, depois dois, depois três, e em 30 segundos ele perde 2 pontos enquanto observa seu stop de proteção ser atingido. Ele se pergunta como alguém poderia estar vendendo exatamente onde ele estava comprando. Foi um ótimo setup. Quase invariavelmente, ele estava comprando contra a tendência antes que houvesse um sinal de força de alta, como um aumento anterior acima da linha de tendência. Como um aumento, não deve ser rompimento isso aqui, né? Na tradução original, não sei se eu fiz errado. Ou ele estava comprando acima de um enorme doji com um corpo minúsculo no topo de arame farpado. Olha lá, eu estava falando agora há pouco sobre arame farpado. Ou uma bandeira de baixa que se interpretou erroneamente como uma reversão, esperando por sua ânsia de entrar logo no que considerava uma baixa exagerada. Aí, ó, lembra desse contexto aqui? Eu achei que era uma barra baixa exagerada, né? Nesse dia. Cadê? Esse dia é um exemplo muito forte disso. Tanto que depois eu reverti para venda e fiquei só vendido mesmo. Nós já tínhamos vendido, né? Vendido daqui, pega essa perna gigante. É, foi muito boa essa venda aqui nesse dia. Na hora que armadilhou aqui por um tique, ó, não adianta. Tá perdido para o comprador. Até porque na hora que acionou, eu comentei com o pessoal, ó, é uma boa, aqui, ó, seria uma boa compra, né? Só que na hora que acionou a compra, pá, veio para baixo, já era. O comprador tá armadilhado. Armadilha de um tique. Olha como que a armadilha de um tique pode mudar tudo, né, na vida da gente. A armadilha de um tique pode mudar tudo que ela pagou no mínimo 2 para 1 aqui, ou quase já só nessa perninha, né? Aí acabou gerando uma nova baixa surpresa. Pode ser até minoritária comparado com os outros tamanhos, mas poderia ser clímax de venda, claro. Mas ó, note que essa armadilha de um tique ela é muito interessante dentro de alguns contextos, porque essa pergunta se faz, né? Eu não faço mais, mas porque de tanto estudar isso aqui. Mas muitos traders vão perguntar: nossa, isso aqui era uma boa compra. Mas vocês viram o Brooks falando que aí o trader está lutando contra a tendência? Né? Ele está indo contra a tendência quando ele compra aqui, ó. A tendência principal era de baixa, né? Máximas e mínimas mais baixa, ó. Tendência de baixa, de correções rasas. Então, não é o que poderia ser uma boa compra e atrair compradores, acabou somente armadilhando eles numa boa venda. Uma terceira situação comum é quando uma barra de tendência enorme, com uma sombra minúscula, é, ou sem sombra. Se for uma barra de tendência de alta, muitos traders colocarão seu stop de proteção um tique abaixo da barra. É comum o mercado trabalhar o seu caminho para baixo, atingir os stops, armadilhando os traders para fora e em seguida voltar subindo na direção da barra de tendência. Então também acontece muito isso, né? É quem fica brigando contra a tendência ou alta surpresa majoritária ou movimentos de tendência mesmo, acaba aqui, ó. Deixa eu tentar achar exemplos de bandeiras que falharam por causa que o trader pôs o stop errado. Ó, esse dia, vamos lá, vamos só para facilitar aqui. O trader comprou essa barra aqui, ó. Comprou aqui acreditando nessa alta que vai continuar subindo. Se ele colocou, ó, se eu comprasse, eu não comprei nesse dia essa barra não, mas vamos supor, não é uma compra errada, né? Inviável. O mercado poderia retomar, até porque a tendência de alta estava muito forte no diário, no gráfico de 60 minutos, estava muito forte. Só que se o trader compra aqui, acreditando que é uma bandeira, olha só para vocês verem, uma bandeira de alta, e colocou o stop logo abaixo, ó, o stop técnico dessa operação, eu acho que seria aqui, ó, o último rompimento para a nova máxima, seria um stop mais adequado. Se colocou aqui, ó, foi estopado e o mercado acabou dando outra entrada de compra aqui ou aqui e retomou a alta, certo? Então, se colocou o stop errado, ó, foi estopado
ficou armadilhado para fora, teve que comprar de novo para recuperar essa perda que teve, que não é barata, né? Essa perda aqui deve ser uns 6 pontos, 7 pontos aí. Não é barata. E pensa, um contrato é R$ 70, se for 10 é 700. Então, fica a armadilha para fora, esses compradores que colocaram o stop errado, depois eles vão ter que perseguir o mercado. Ó, eles vão ter que voltar a subir na direção né, das barras de tendência. Finalmente, os testes de rompimento muitas vezes testam o preço de entrada no tique exato, armadilhando para fora os mãos fracas, que terão que perseguir o mercado e entrar novamente em um preço muito pior. Esse aqui é o teste que a gente chama de teste de break-even, teste do 0 a 0. O trader, deixa eu tentar achar um aqui para exemplificar. Ó, esse caso, ó. Esse dia eu falei de venda aqui, né? Aqui nós vendemos, o mercado desceu forte, um dos alvos para sair era aqui. Aqui, o mercado deu uma compra. Quem estava segurando para swing, é lógico que o mercado não voltou a cair, tá? Mas, ó, observe que o preço veio testar o preço de entrada aqui, ó. Passou um pouquinho, não tem problema. Acabou tirando os mãos fracas da venda, né? Quem estava vendido. Então, os mãos fracas saem, olha lá. Aí se ele quer vender, né? Ele está disposto a vender. Aí ele tem que vender no preço muito pior. Talvez aqui, depois de já de ter saído, ou aqui, né? Que eles vão vender. O vendedor está pensando em vender. A compra, a mesma coisa. Ó. Olha como foi mão fraca. Um exemplo. Quem comprou aqui, né? Pagou 1 para 1. Eu lembro que aqui, né, fizemos essa compra, eu falei dessa compra. Pagou 1 para 1 quase que imediatamente, voltou. Só que como que voltou? Uma puxada, duas, três, fundo em forma de cunha. O mão fraca saiu no 0 a 0. Aqui, o mercado acabou dando outra entrada perto. Ó. Você comprou aqui, mas a entrada ruim, a entrada melhor, meu ponto de vista, seria essa aqui. Ó. Se você comprou aqui, olha lá, você perdeu. Ó. Você deixou de ganhar isso aqui. O mão fraca, né, que ele mencionou ali, é esse trader. Sai no 0 a 0, sendo que não tinha motivo para sair, depois do jeito, que essa forma que o mercado está caindo aqui, não justifica, né? Ele sai no break-even, aí acaba tendo que perseguir o mercado. Ó. Onde que esse comprador vai comprar novamente? Na hora que achar uma boa barra de alta fechando perto de sua máxima, então, sei lá, aqui, às vezes vai comprar aqui, ó, comprar em cima de um monte de sombra, e às vezes o preço até volta 2 vezes aqui, ó. Te tira a primeira, né? Poderia entrar na segunda, então, porque você estava certo na leitura. Aqui era uma boa compra, mas quem não faz análise, né, corretamente acaba saindo, igual ele disse ali, e fica de fora da operação e tem que aceitar um preço muito pior para quem quer comprar. Se esse trader novato não percebe que muitos grandes traders veem isso como um ótimo setup de venda e estão felizes em vender, sabendo que apenas os mãos fracas estariam comprando e, à medida que forem eliminados, ajudarão a derrubar o mercado. Uma falha de um tique é um sinal confiável no que o mercado está indo na direção contrária. Portanto, procure setups que permitam sua entrada. Todas as alternativas acima são verdadeiras para mercados em baixa. E todas as falhas de um tique, às vezes, podem ser 2 ticks, até 5 ticks, 10 ticks em uma ação de US$ 200. Tá? Então, igual eu disse, não necessariamente é um tique, 5, 10. Para finalizar isso, armadilhas. Podem ser também no Emini, ele fala que a armadilha é de 5 ticks. Quem quer fazer scalp busca um ponto. Para fazer um ponto, a pessoa tem que ter 6 ticks, né? Convertendo para a gente, quem faz uma compra no dólar, eu considero 5 pontos um valor aceitável, um scalp aceitável. Pode ser menor do que uma barra normal. Observem para vocês verem. O mercado vai muito 5 pontos no dólar. Mini-índice, a gente estava em discussão esses dias, a conclusão mais ou menos é 100 pontos. Se o mercado não fizer isso, armadilhou. O comprador que comprou para buscar 5 pontos no dólar, se o dólar for 4,5 pontos, eu considero já como uma armadilha, dependendo do contexto. Tá? Deixou armadilhado, então o mercado tende a ir para o outro lado. Então, usem isso como parâmetro, por isso que você tem que se especializar no ativo para observar essas coisas. Gente, alguma dúvida? Algo para contribuir?
Então, beleza. Obrigado mais uma vez. Não deixe de deixar o seu like, inscrever no canal, entrar no Telegram aí na descrição do vídeo. E todo domingo, 9 horas da manhã, a gente faz ao vivo essa leitura e posta no YouTube depois. Abraço, gente. Bom fim de semana.